Olá, terráqueos! Neste vídeo você vai aprender sobre estruturas de repetição, um conceito fundamental para a construção de algoritmos. Os tópicos que serão abordados nesse vídeo são: o que é uma estrutura de repetição, por que utilizar estruturas de repetição, principais tipos de estrutura de repetição e principais erros ao se utilizar estruturas de repetição. Estrutura de repetição, também conhecida por laço ou loop, de agora em diante usaremos o termo laço, são estruturas que ficam repetindo um trecho de código. Um laço é mais uma instrução de controle, ou seja, é uma instrução que altera o fluxo de execução de um programa. Aqui temos um exemplo de um programa e o seu fluxo de execução correspondente. Nesta aula, vamos entender como as estruturas de repetição, como no exemplo, a palavra for altera o fluxo de execução do programa. Até agora, você aprendeu algoritmos que não exigiam o uso de muitas instruções. Por exemplo, faça um programa que imprima na tela o resultado de 1 mais 2. Fácil demais, né? Vamos dificultar as coisas mais um pouco. Agora o programa deve imprimir na tela o resultado da soma dos inteiros de 1 até 10. O programa já cresceu mais, né? Já foi mais demorado e repetido digitar esses números. E se o problema for para imprimir os 100 primeiros inteiros, ou os 1000 primeiros? Você vai escrever um a um os 1000 números para somar? Claro que não! Esse trabalho repetitivo e mecânico não é para a gente. Máquinas são muito boas em trabalhos repetitivos e mecânicos. Nós não. Pensando nisso, foram criadas as estruturas de repetição, em que delegamos à máquina o trabalho repetitivo. Então, usamos laço para diminuir a quantidade de código duplicado, consequentemente, diminuir a quantidade de linhas de código do programa e diminuir a chance de inserir erros no programa. Imagina você escrevendo aqueles 1000 números e no meio deles esquece algum. O resultado do seu programa vai estar errado. E a chance disso acontecer é bem alta. Existem várias maneiras de fazer um trecho de código se repetir. Vamos mostrar as seguintes: o for, o while, o do while e o while true. Nossa primeira estrutura de repetição é o for, do inglês para. É uma estrutura de repetição que tem o seguinte formato: palavra reservada for, abre parêntese, declaração da variável de controle, condição de continuação e incremento, fecha parêntese, abre chaves, bloco de instruções do for, fecha chaves. Então, temos a variável de controle, que possui um valor inicial que deve variar a cada repetição do for. Temos ainda a condição de continuação do for, que, sendo verdadeira, permite a repetição do laço. Caso seja falsa, o laço termina. Por fim, temos o incremento da variável, que é responsável por alterar o valor da variável de controle a cada repetição do laço. Uma repetição de laço é chamada também de iteração. Nesse exemplo, a variável de controle contador é inicializada com o valor 1 e a condição de continuação diz que o laço deve continuar enquanto o valor de contador for menor que 10. Vemos ainda que ao fim de cada iteração, a variável contador tem seu valor incrementado em 1. Então, esse laço vai executar as instruções que tiverem no seu bloco 9 vezes. Repare que o for tem um início e fim bem definidos, como podemos ver no exemplo. Sabemos que o laço será executado 9 vezes. Quando já conhecemos de antemão os valores da variável de controle, chamamos essa variável de contador. Assim, temos uma estrutura de repetição controlada por contador. Então lembre-se, usamos o for quando sabemos previamente quantas vezes o laço será executado. O incremento da variável de controle nem sempre precisa ser um incremento. Podemos diminuir o seu valor, como nesse exemplo. Aqui, o contador inicializa com o valor 10 e é decrementado até chegar ao valor 1. O importante é fazer o contador variar o seu valor, para que em algum momento a condição de continuação do laço seja falsa e o laço possa terminar. Nossa segunda estrutura de repetição é o while, do inglês enquanto, e possui a seguinte estrutura:
palavra reservada while, abre parênteses, condição de continuação, que vai verificar o valor da sentinela, fecha parênteses, abre chaves, bloco de instruções do while, fecha chaves. Note que a variável de controle, representada pela variável sentinela, precisa ser alterada dentro do bloco do while, para que a condição de parada do laço se torne falsa em algum momento. Nem sempre temos como saber quantas vezes o laço irá ser executado. Considere esse problema. Escreva um programa que vá pegando as palavras que o usuário inserir, enquanto não for inserido a palavra terminei. Depois de inserido a palavra terminei, o programa deve mostrar o total de palavras digitadas. Não podemos dizer que o laço vai executar 5 vezes, 10 vezes, mas sabemos que o laço deve terminar quando um determinado valor for inserido. Esse tipo de repetição, onde não conhecemos previamente quando vai terminar, chamamos de repetição indefinida, e a variável de controle não é mais um contador. Nesse caso, chamamos a variável de controle de sentinela. Veja como ficaria a resolução do problema. Note que a condição de parada do laço é alcançada quando o valor sentinela for igual a terminei. Não importa o tanto de vezes que o laço vai precisar repetir para isso acontecer. Aqui, então, temos uma estrutura de repetição controlada por sentinela. Então, para reforçar, usamos o while quando não sabemos o tanto de vezes que o laço será executado. A próxima estrutura de repetição é o do while, do inglês faça enquanto. É derivada do while e possui a seguinte estrutura. Mais uma vez, temos a variável sentinela, que recebe um valor inicial, palavra reservada do, abre chaves, bloco de instruções do while, fecha chaves, palavra reservada while, abre parêntese, condição de continuação, fecha parênteses, ponto e vírgula. Essa estrutura funciona da mesma forma que o while, possuindo a atualização da variável de controle dentro do bloco do laço. A única diferença é que o do while garante que o código do seu bloco será executado pelo menos uma vez. No exemplo, o conjunto de instruções que está dentro do bloco do while será executado e só depois a condição de continuação será verificada, garantindo assim que o conjunto de instruções do bloco do while seja executado pelo menos uma vez. Nossa última estrutura de repetição é um caso particular do while, o while true. A sua estrutura vai ser semelhante ao while, mas ele tem uma condição que é sempre verdadeira, o true. Logo, ele deveria executar sem nunca ter fim. Mas isso é uma visão grosseira desse laço. Dentro do bloco do while existe uma condição de saída. E dentro desta condição de saída existe um novo comando, o break. Esse comando, break, do inglês quebrar, faz com que o programa saia do laço imediatamente, não importando o estado da condição de continuação. Então o while true pode chegar ao término se o programa conseguir entrar na estrutura de continuação que contém o break. O comando while true pode ter fim ou não, e geralmente se usa quando se deseja que um programa repita aquele laço indefinitivamente. Existem vários exemplos onde isso é desejado. Como em um controlador de sinal de trânsito, ele deve ficar alternando entre as cores todo o tempo. O seu sistema operacional também usa um while true que executa várias instruções indefinitivamente. Até mesmo a animação que eu usei anteriormente, mostrando um conjunto de instruções se repetindo, os GIFs animados no geral, utilizam do while true para ficar repetindo a imagem indefinitivamente. No fim, lembre-se, o while true é usado para fazer um trecho de código se repetir indefinitivamente. Vamos agora falar dos erros mais comuns quando trabalhamos com laços. Um deles é fazer com que a condição de continuação do laço nunca seja alcançada e o laço fique executando infinitamente. Quando essa situação acontece, dizemos que o laço entrou em um loop infinito. Veja esse exemplo. Se alterarmos a forma como ele varia o valor do contador para que ele decrementasse em vez de incrementar, sem alterar a condição de continuação do laço,
teríamos um laço que entra em loop infinito, pois seu valor sempre vai ser decrementado em 1, portanto, sempre será menor que 10. É preciso ter cuidado com a situação. Note que, nesse caso, o laço entrou em um loop infinito, não por desejo do programador, como aconteceu nos exemplos do while true. Outro erro frequente é esquecer de atualizar a variável de controle dentro do bloco quando se usa o while. Esse erro é mais comum do que se pode imaginar, pois a condição de parada é definida corretamente, mas a alteração do valor da variável de controle não é definida. Assim, você terá um loop infinito. Bem, nesta aula você aprendeu sobre estruturas de repetição, aprendeu para que serve, os principais tipos e os erros comuns ao se utilizar laços. Preparei uma lista de exercícios para você resolver sobre laços, bem como um infográfico com um resumo do assunto. Qualquer dúvida, você pode consultar o fórum, que possui um tópico só para estruturas de repetição. Bem, obrigado por assistir, Terráqueo.